Deus, te louvamos pela sua presença, pelo mover do teu Espírito Santo nessa noite, nesse lugar. Pai, agora está aqui esse jovem, Senhor, nesta grande responsabilidade de nos transmitir a tua palavra, o que teu povo precisa ouvir na noite desse dia. Eu creio que o Senhor já colocou no coração do teu servo esta palavra, Senhor, mas que nós possamos estar atento àquilo que o Senhor vai falar através dos lábios do teu servo. Abençoa a tua igreja nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, abra sua Bíblia comigo no texto de Lucas, o capítulo de número 15, Lucas 15, eu louvo a Deus por esta oportunidade, pela vida do irmão Gessé, do seu pai, pastor Celso, que nos fez este convite, para que pudéssemos estar aqui na abertura desta campanha. Eu tenho certeza que a sua vida será marcada por muitos dias que virão destas quartas-feiras. Deus abençoe a todos vocês, pastor Jackson, Magno, sua esposa e a Igreja Metodista de Santíssimo, onde estamos lá toda terça-feira. Queridos, Lucas 15, quem concorda que eu posso ler, diga amém. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros cheio de júbilo. Chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E você diz amém. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu estou com dificuldade de me escutar, Jessé. Som. Isso. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é um texto que Lucas relata em seu evangelho acerca de Cristo Jesus, uma função profética da qual ele exercia. Logo, Lucas está falando de uma barreira preconceituosa que Jesus devia transpor, quebrar e ultrapassar para exercer aquilo para a qual foi chamado em essa terra. Jesus há de exercer 3 funções, da qual exerceu uma, exerce uma outra e há de fechar encerrando com outro ministério. Nós dividimos estas sessões em 3. Primeira função, profética. Segunda função, sacerdotal. Terceira função, seu ministério real. Nesta feita, Jesus estava em terra, e de conformidade em terra dos seus 30 anos até a sua morte vicária na cruz do Calvário, Jesus estava na função de profeta, da qual estava na incumbência de trazer a palavra de Deus aos homens. Esta função é caracterizada pelo mesmo quando diz: Eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está trazendo ênfase para os perdidos, ou seja, ele está dizendo: eu vim em terra para ajuntar aquilo que estava espalhado. Eu vim estender as mãos para aquele que não tem mais, estender as mãos sobre a sociedade. Eu vim para os excluídos, eu vim para os perdidos. Eu vim de novo trazer a esperança para aqueles a qual não tinham esperança. Para Jesus estender as mãos para um povo que precisava de auxílio, de ajuda e da palavra de Deus, Jesus tinha que quebrar esta barreira preconceituosa, impostas pelos saduceus e pelos fariseus. Essa função é esclarecida no capítulo de número 15, em que diz a Bíblia: E chegavam-se a ele os publicanos e os pecadores para o ouvir. Mas os fariseus e os escribas murmuravam desta função, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Quando Jesus escuta esta murmuração, dentro deste texto e desta murmuração, desta reclamação, ele vai expor uma série de 3 parábolas, da qual nós vamos intitular este capítulo como o capítulo das coisas perdidas. O capítulo de número 15, Jesus vai explicar o valor de uma alma perdida em cima do cotidiano,
daquilo que os fariseus, os escribas, os israelitas ou judeus costumavam a vivenciar. A primeira parábola que Jesus expõe acerca para fazer menção ou ensinar acerca de algo perdido é a função de um pastor que tinha 100 ovelhas e, perdendo uma das suas ovelhas, deixa a restante, as 99, no deserto e vai após a perdida até que venha a achá-la. A segunda parábola é caracterizada por uma mulher que tinha 10 dracmas. As 10 dracmas falam das virtudes de uma mulher que é despojada para um casamento, ou está se tornando noiva, ou uma mulher zelosa, ou o preço de um dia trabalhado, que é uma dracma no valor de 1 denário. Jesus está dizendo, assim como uma mulher perde a sua virtude para o seu casamento, ou perde uma virtude no seu casamento, e busca ela, acendendo a candeia, varrendo a sua casa, e buscando com diligência, assim Deus ama um perdido que se arrepende. E a terceira parábola é caracterizada por uma família que é guiada e guardada pelo laço paterno. E esse homem tem 2 filhos, e o seu filho mais novo se perde. E uma vez que esse homem perde o seu filho mais novo, está decidido em encontrar o seu filho a guardar. Uma vez que esse seu filho volta para a sua casa, o seu pai, recebendo esse seu filho, perdoando os seus pecados, os seus erros e aquilo que ele praticou quando estava dentro de casa, Deus vai comparar e equiparar o amor desse pai com o amor de Deus por um perdido que se arrepende. Nós lemos nesta feita a primeira parábola, que é um pastor. E esse pastor, tendo 100 ovelhas, perde uma das suas ovelhas e vai atrás da perdida até que venha achá-la. Se Jesus veio para os perdidos, Jesus quer expressar que assim como o pastor se preocupa com uma ovelha perdida, assim Deus se preocupa com um perdido. E dentro desse texto, Deus tem algumas bênçãos para a nossa família, que estão claras dentro desta parábola. O que é que tem a ver pastor com família, família com pastor, família com ovelha? Tudo. Por quê, Carlos? Porque, primeiramente, o texto está dizendo, deixando as 99 no deserto, vai após a perdida. Nasce um ponto de interrogação dentro desse texto. O ponto de interrogação é, qual é o pastor em sã consciência que vai deixar 99 para trás para correr atrás de uma? Isso não faz sentido. Na verdade, o pastor deveria guardar as 99, zelar das 99, e se acaso tivesse a oportunidade, corresse atrás da perdida. Jesus simplesmente diz, este pastor deixa as 99, e uma vez que ele deixa as 99, vai após a perdida. Nós temos que transferir a cultura para entendermos o que Jesus quer falar. Jesus falava para judeus, não falava para brasileiro. Uma vez que Jesus diz, deixando as 99 e ocultando as 99 do texto, é que ele sabe que os judeus bem sabem aonde é que vão estar as 99. E aonde é que vão estar as 99? Dentro de um aprisco. Aonde é que vão estar as 99? Guardada no aprisco. Uma vez que esse pastor guarda as 99 no seu aprisco, tem a liberdade de correr atrás da perdida. O problema é que as ovelhas corriam risco, dependendo do pastor que era dono deste aprisco. Há 2 tipos de pastores na cultura judaica. O primeiro tipo de pastor é um pastor que apacenta as suas próprias ovelhas. Logo, este pastor que apacenta as suas ovelhas não é um pastor assalariado, é um pastor que trabalha para si mesmo. E uma vez esse pastor trabalhando para si mesmo, tem um valor apenas dessas ovelhas. E este valor é valor sentimental, porque as ovelhas recebiam o nome do seu pastor. E o seu pastor conhecia as suas ovelhas pelo nome que dava a elas. O segundo tipo de pastor é o pastor assalariado, que é contratado por alguém para pastorear ovelhas que não são deles. Uma vez que esse pastor é assalariado, esse pastor tem a incumbência, a responsabilidade de pastorear ovelhas que não são dele.
Uma vez este pastor apacentando ovelhas que não são dele, ele tem que zelar ao ponto de não perder nenhuma destas ovelhas, pois uma vez que ele volta do campo para devolver estas ovelhas, perdendo uma delas, ou voltando uma das ovelhas, necessita restituir estas ovelhas do valor do seu bolso. Logo nasce um segundo valor para o pastor assalariado, o valor sentimental e o valor financeiro. Logo, o valor pastor, que está dentro desse texto, é o pastor assalariado. Há uma preocupação excessiva de encontrar a ovelha perdida, porque se ele não encontra, será tirado do seu salário ou abatido no seu pagamento a ovelha que lhe foi perdida. Então esse pastor corre em disparada a 100ª ovelha. Uma vez que este pastor precisa guardar as suas ovelhas, ele guarda a sua ovelha no aprisco, e esse aprisco não tem diversas entradas. O pastor, quando faz um aprisco, ele faz com uma entrada só. Se você não prestar atenção aqui, você não vai compreender. Essa entrada, ela serve como saída, e a saída também serve como entrada. Uma vez que esta porta é uma só, o pastor apacenta as suas ovelhas de noite. E quando este pastor apacenta de noite as suas ovelhas, ele precisa repousar. O ser humano costuma, depois de um dia cansativo, descansar e repousar à noite. E para descansar à noite, esse pastor precisa dormir e, ao mesmo ponto que dorme, guardar as suas ovelhas. Então esse pastor precisa trabalhar descansando. Para ele trabalhar descansando, ele vai bolar a porta do aprisco da espessura do seu corpo. O batente da porta é feito do tamanho do corpo do pastor. Esse pastor não coloca uma porta, esse pastor apenas faz o batente. E quando esse pastor faz o batente, ele faz o batente da espessura do seu corpo, porque é uma porta só de entrada. Pela mesma porta você entra, pela mesma porta você sai. Sendo batente da espessura do corpo do pastor, quando o pastor precisa descansar ou repousar, ele coloca as ovelhas dentro do aprisco e se assenta na porta do aprisco. Uma vez que esse pastor se assenta na porta do aprisco, a batente da porta sendo do tamanho do seu corpo, ele torna-se a porta do aprisco, porque está tapado, está limitado à entrada. Quando esse pastor senta, quem está fora não entra, e quem está dentro não sairá. Esse pastor, uma vez que senta na porta, está dizendo: vocês que estão fora não podem bagunçar com quem está dentro, e quem está dentro não pode se misturar com aquilo que está fora. É por isso que Jesus bate no peito e diz: eu sou a porta, e quem entrará por mim achará pastagem. Uma vez que você contrata um pastor, você precisa contratar esse pastor tomando muito cuidado, porque há dois tipos de pastores: o pastor mercenário e o bom pastor. Uma vez que você contrata um pastor mercenário, você vai correr o risco de contratar alguém que é irresponsável. Em João capítulo de número 10, Jesus vai definir o caráter desse pastor mercenário, e ele diz: o pastor mercenário trabalha assim: vindo um lobo ou vindo um ladrão, esse pastor se afugenta com medo deste perigo. E uma vez que o pastor sai do aprisco, a porta fica aberta. E quando a porta fica aberta, Jesus diz: o lobo entra, o ladrão entra. E o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. E Jesus falava do diabo. Logo Jesus está dizendo: se a sua casa é guardada por um pastor mercenário, você corre risco, porque ele só vai ser fiel a você enquanto tudo vai bem. Só que quando vier o lobo ou o ladrão, quando vier os demônios ou Satanás, ou os perigos, ou as adversidades, quando vier a desunião, a falta de compreensão, esse pastor vai se retirar da sua casa, e a sua casa vai estar exposta ao perigo. Mas o segundo tipo de pastor é o oposto do pastor mercenário. Qual é o pastor que é o oposto? O pastor oposto aqui é o bom pastor. E o bom pastor veio senão
para dar a vida por amor às suas ovelhas. Jesus estava dizendo, o bom pastor é tão fiel às suas ovelhas, o bom pastor ama tanto as suas ovelhas, mas tanto, que chega ao ponto de entregar a sua vida por amor às suas ovelhas. Ou seja, pode vir o lobo, pode vir o ladrão, pode vir o que vier, este mal só tocará nas suas ovelhas, a partir do momento que passar por cima do corpo deste pastor. É neste momento que Jesus garante, pela Bíblia Sagrada, eu não sou pastor mercenário, eu sou bom pastor, que dou a vida por amor às suas ovelhas. Jesus estava dizendo, em nenhum momento da vida, pode vir o lobo, pode vir o ladrão, pode vir os demônios, pode vir as guerras, pode vir as adversidades. Enquanto eu for o bom pastor da sua casa, nenhum desses maus tocará na sua família, porque eu estou assentado na porta da sua casa. Se eu fosse você, eu levantava as mãos, descansava nesta noite, glorificava a Deus neste momento, porque Jesus está te garantindo. Da porta para fora eu não sei o que vai acontecer, mas da porta para dentro, a partir desta noite, nenhum mal tocará na sua família, porque Jesus está guardando a sua casa. Você pode levantar as mãos para glorificar o nome dEle. Você pode levantar as mãos para bendizer ao nome dEle. O nosso problema é que estamos confiando em pastores mercenários. Você confia no dinheiro para guardar a sua casa. Você confia no seu emprego para guardar a sua família. Você confia no seu salário para guardar o seu casamento. E aí que está o perigo. Só Jesus é que tem poder de guardar a sua casa. Só Jesus é que tem poder de preservar a sua família. Só Jesus que quando senta na porta está dizendo, pode vir, lobo, você pode até meter o focinho, mas só vai tocar nas ovelhas se passar por cima do meu cadáver. E tá para nascer, irmãos, tá para existir alguém poderoso o suficiente para dar uma coça em Jesus, para entrar dentro da sua casa. Já que não tem ninguém poderoso o suficiente, Jesus está batendo no peito e está dizendo, pode descansar esta noite em paz, porque eu estou guardando a sua casa do perigo que lhe aguarda. Eu gostaria que você pegasse na mão da pessoa que está ao seu lado. Eu gostaria que você segurasse firme na mão desta pessoa e dissesse assim para ela, se Jesus guarda a tua casa, a pombagira não entra lá, o tranca-rua não entra lá, a fofoca não vai entrar lá, a maconha não vai entrar lá, a prostituição não vai entrar lá. Quem recebe esta palavra, levante as mãos unidas para o céu, abre a boca e dá uma rajada. Jesus guarda a tua casa. Na Bíblia Sagrada, os filhos de Deus são representados por alguns símbolos. Por exemplo, o povo de Deus é retratado como os ramos, e Jesus é a videira verdadeira. O povo de Deus é representado como a noiva, já que a igreja sendo a noiva, Jesus é o noivo. A igreja é representada por pedras, e Jesus é a pedra principal. E também a igreja é representada pelas ovelhas, e Jesus é o bom pastor. Sendo você as ovelhas, eu posso afirmar que Israel também é ovelha do aprisco de Deus. Uma vez este povo sendo retratado por ovelha, Saul era o pastor que precisava contratar alguém que pudesse proteger as ovelhas. E pastor, Saul precisava caçar alguém que fosse bom o suficiente para vencer Golias, que era o lobo da feita. Golias batia no peito e dizia,
vou entrar no aprisco para fazer a ruaça. Golias batia no peito e dizia, vou entrar no aprisco e vou fazer uma algazarra com as ovelhas de Deus. Logo Saul caçava, quem é o pastor que vai amar essas ovelhas e vai lutar com este lobo? Davi era pastor, irmão, contratado e efetivo pela empresa do seu pai Jessé. Uma vez que Jessé contratou Davi, Davi queria expandir o horizonte. Davi queria trabalhar numa empresa mais forte. E o pastor mais rico da época era Saul. Quando Davi vem chegando perto, ele olha para Saul e diz, Saul, eu vi a placa de admite-se ali na porta, e estou sabendo que o senhor está precisando caçar um lobo aí. Este lobo vai cair por terra hoje, porque o bom pastor acabou de chegar. Você nunca contrata alguém sem currículo. Saul olhou e disse, é verdade, Davi, você quer entrar na empresa? Então me dá o seu currículo. Ele disse, sou pastor do rebanho do meu pai Jessé. Nunca faltei um dia de serviço. É verdade, é. Se você trabalha há tanto tempo, então me conta uma experiência de serviço, porque tempo de casa gera experiência. Disse, vou contar para você, para provar que eu sou bom pastor. Conta, Davi.